A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Sobre nós está um espírito de construção, mas não só, né? A Gabi nos traz um espírito pentecostal, assim, que eu sinto falta às vezes, né? Ela é profundamente avivada, isso é muito bom, assim. Isso remonta, né? Leva a gente lá atrás e esse fervor, essa fome, essa sede do Senhor é bem legal. O louvor também hoje parece que acordou um sapatinho de fogo, né? Glória a Deus. Que bom, mas eu estou feliz muito nessa manhã, uma manhã linda apresentada aqui, que colocamos diante do Senhor, desse culto maravilhoso. Eu queria continuar com você nesse lugar que nós estamos, meditando na palavra de Deus, amém? Convido você a ler comigo, nós estamos meditando esse ano no Evangelho de Marcos, e nós chegamos, o Evangelho de Jesus Cristo nos dado por Marcos, nós chegamos no capítulo 2, no verso 23. Um momento importante do final desse capítulo, de algo que é muito caro para o Senhor, que estava no coração dele desde sempre, desde quando constituiu todas as coisas, mas que com o tempo começou a ter outras conotações, o Senhor quer nos trazer de volta. Então leia comigo Marcos 2 a partir do 23, nós vamos ler até o 28. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Mas ele respondeu: vocês nunca leram as Escrituras? Quando Davi, ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome, nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa das pessoas, e não as pessoas por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Senta no teu lugar aí. Como disse a Gabi, estando nesse momento importante, né? Mas essa semana eu sempre prego assim aquilo que a gente vai vivendo, eu tive o privilégio de ler um artigo de um professor meu, aliás, um dos homens mais inteligentes que eu convivi, ele chama Jung Mo-sung. Ele é um coreano radicado no Brasil, um teólogo, ele me deu aula na graduação, me deu aula no mestrado, e o seu artigo era sobre uma frase do Elon Musk. E eu acho que isso carece um pouco da nossa atenção, porque a frase dele era o seguinte: a fraqueza fundamental da civilização ocidental é a empatia. Bom, para a gente entender isso que foi dito, a gente precisa entender o que é empatia, né? Porque empatia é a capacidade de ver as coisas sob a perspectiva da outra pessoa e sentir as suas dores e sentir as suas emoções. O nome disso é empatia. O que está sendo dito aqui é que a nossa fraqueza fundamental é a capacidade de ver as coisas na perspectiva da outra pessoa, de sentir as suas dores e as suas emoções. Quer dizer, segundo essa esperteza aqui, a nossa fraqueza maior é ver, sentir e pensar nas pessoas. Aliás, ele disse, sem nenhuma vergonha na cara: empatia que se transforma em solidariedade social, em ajuda aos mais vulneráveis, é uma fraqueza que precisa ser superada. Segundo ele, a empatia está sendo usada como uma arma, porque a ideia de pensar nos pobres e excluídos como uma prioridade da sociedade, e lógico, adotar políticas públicas para acabar com a pobreza, ajudar a distribuir melhor a renda, intervir no mercado que tem que ser livre, chamar os ricos para pagar um pouco de imposto, é um empecilho para a vida, é um empecilho para o mundo. Eu fiquei lendo essas coisas, e aí eu fiquei pensando, na mesma seara, neste momento falar de um Deus que é amor, e nos chama a basear a nossa vida no amor ao próximo, esse Deus também se torna um empecilho, sim ou não? Lendo isso, eu penso o que dizer de um Deus que é apresentado no Salmo 72, a partir do verso 12, assim: pois Ele, o Senhor,
liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. O que dizer de um Jesus pregando no Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. O que dizer de um Jesus pregando no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino dos céus é de vocês. Quer dizer, a impressão que dá é que esse Deus, com toda a certeza, é um empecilho para o mundo de hoje. E assim não é muito difícil entender o que a Gabi já disse aqui. Talvez essas religiões que entendem que defender pobre, excluído da sociedade, levar cesta básica, se preocupar com moradia digna nas comunidades é uma heresia. Isso parece um palavrão hoje em dia. Não fica difícil entender. Aparentemente existe um descompasso muito grande aqui, porque algumas pessoas, algumas religiões entendem aquilo que elas entendem como Deus. Talvez o Deus do Elon Musk aqui, com certeza parece não ser o mesmo Deus de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Deus dele, eu tenho certeza, é um Deus manipulado. E eu digo isso porque o momento que nós estamos lendo no Evangelho de Marcos, você tem acompanhado isso comigo já há algumas semanas, nos dá conta, nós estamos enfrentando o mesmo drama que Jesus estava, e nós vimos isso algumas vezes. A religião costuma manipular o que Deus entende como certo, com leituras que servem somente para os seus interesses. Isso aqui é um problema enorme, nós que somos religiosos. Nós lemos aqui, nós vimos que foi feito isso com a mesa de Jesus, porque os religiosos deturparam a ideia da mesa, porque na mesa de Jesus não cabem pecadores, né? Nós vimos isso aqui semana passada sobre o jejum, por exemplo, como isso foi manipulado, e hoje nós estamos vendo também com a doutrina do sábado. Nós estamos no mesmo lugar e eu quero meditar com você. No Evangelho de hoje, diz que em certo sábado, Jesus ia passando com os seus discípulos pelas lavouras de cereais, e eles deviam estar com muita fome. Devia ser na hora do almoço assim, porque enquanto eles caminhavam, eles começaram a colher com as mãos as espigas no caminho. Provavelmente aqui é trigo, espigas de trigo, e eles estavam debulhando com as mãos e comendo. E como sempre Jesus está sendo seguido, aliás, ele está sendo perseguido de perto pelos fariseus, e quando eles viram aquilo, eles falaram: olha, está vendo aí, vejam isso, porque eles estão fazendo o que não é permitido no sábado. Pegamos. Por que esse incômodo todo? Vamos tentar entender aqui esse momento do Evangelho, porque é importante a gente pensar nisso. A questão é que existe na Bíblia Sagrada, sobretudo no Antigo Testamento, uma doutrina muito cara, muito séria, que é a doutrina do sábado. E isso é desde a criação. Você sabe que no momento da criação, a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou, ok? Isso é claro. Obviamente não é porque Deus estava cansado. Porque quem conhece a palavra de Deus, Isaías 40, 28, por exemplo, diz: será que você não sabe, você nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, e Ele não se cansa e nunca fica exausto? Portanto, veja, quando Gênesis diz que no 7º dia Deus descansou, não é porque Deus estava cansado, precisava descansar, mas é porque, segundo a vontade dEle, toda a criação precisava, e aliás continua precisando descansar. Compreenda isso para mim. Segundo a lei de Deus, o sábado era necessário e é por muitas razões. Não pelo dia da semana em si, mas porque toda a criação de Deus precisa costumeiramente descansar. As pessoas, não só, os animais, os escravos, os empregados, a terra precisa de descanso. E toda essa preocupação de Deus não tem como alvo um dia da semana. O problema não é o dia, não é só para a gente poder viver na sombra e na água fresca, não. Mas é porque se não parar, não renova suas forças. E aí vai definhando. E aí não consegue nem estar diante de Deus de verdade. A vida, para acontecer aqui na terra, ela precisa se renovar. E o que renova é o descanso. A preocupação de Deus é essa. Aliás, quem é da roça sabe, eu vim da roça, né? Ainda menino, mas vim. Lá na roça era assim, a gente plantava, mas em dado momento você tinha que parar de plantar naquele lugar, e plantava em outro, porque aquele lugar precisava descansar, porque senão ele perdia todos os seus nutrientes se você ia plantando uma coisa em cima, e já não produzia mais.
Era assim lá na roça, a gente parava um tempo de plantar naquela região para plantar em outra. Agora, hoje em dia, eu fiquei pensando, hoje em dia a gente planta e planta e planta naquele lugar, e quando a terra fica fraca, porque fica e não tem mais nutrientes, a gente vai lá e toca agrotóxico, toca, produtos químicos para ela voltar a produzir novamente. Quer dizer, a lógica do mundo de hoje, eu queria dizer para você, por isso o planeta está meio cansado de tanta exploração, parece, né? E eu acho que não é à toa, porque é um desastre climático depois do outro, parece que a terra está meio cansada. Então, a palavra sábado aqui no hebraico, ela está atrelada ao descanso necessário. E precisa, porque se não parar, não tem como repor o que é necessário para a vida acontecer. A vida não acontece. Você tem que entender o que está no coração de Deus nessa discussão de Jesus. Depois também, toda a criação de Deus precisa parar para ter um dia para celebrar a provisão que vem de Deus. Deus criou tudo em 6 dias, e então ele parou, não porque ele estava cansado, mas porque precisava parar para olhar, para verificar, para celebrar o que ele tinha feito. Deus criou tudo, Deus providenciou tudo que nós precisamos. Quando a criação e tudo que nós precisamos prover estava completo, estava perfeito, no 7º dia era um dia para parar e celebrar toda aquela provisão de Deus, tudo que ele tinha nos dado. Veja como é belo isso. Por que o 7º? Porque na cabala judaica, 7 é o número da perfeição. Ninguém acredita em cabala aqui, mas eles acreditavam. Então, um dia de descanso para refletir sobre aquilo que Deus tinha feito, para contemplar como Ele nos deu tudo, como Ele é perfeito, como Deus é a fonte de tudo que nós precisamos, de tudo que nós recebemos dele, e como tudo é tão bom. Nós vamos parar para observar a natureza, como a Gabi leu aqui no Salmo, tão bonito. Olha para o céu, olha para o sol e veja Deus aí cuidando da tua vida. Se a gente não para, a gente não vê. Outro propósito do sábado era desfrutar da presença de Deus. Porque veja, mais tarde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. E você sabe que nesses 10 mandamentos, o muito importante, o 4º mandamento, é exatamente sobre o sábado, porque para Deus isso era importante. Em Êxodo capítulo 20... Deus diz assim, lembre-se de observar o dia do sábado, guardando-o como santo. E a pergunta é, como é que eu posso santificar o Senhor? E a palavra mesmo diz, dedique esse dia ao Senhor, o seu Deus. Então veja, nós temos que parar, não porque a gente é preguiçoso, mas para interromper a rotina da semana, para desfrutar da presença de Deus, um tempo com Deus e dedicar tudo que nós temos a Ele, consagrar nas nossas vidas diante do Senhor. Essa importância, outro ainda, mais um propósito, era lembrar das promessas de Deus. Porque Deus dá a Moisés em Êxodo 31, 13, mais algumas instruções sobre o sábado. E Deus diz assim, tenham cuidado para guardar o meu dia de sábado, pois o sábado é um sinal da aliança entre mim e vocês, de geração em geração. É dado para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Deus deixou um dia para ser lembrado eternamente, para que nós pudéssemos, é um dia para se lembrar que Deus ainda se importa, que Deus está comprometido com o seu povo, não só hoje, mas para as futuras gerações. Quer dizer, e por isso Ele faz uma aliança conosco. Nós temos que parar e confiar que nós servimos a um Deus que se importa conosco, e por isso Ele fez uma aliança, e como fez, Ele não vai faltar em nossas vidas. Se você não para, você não se lembra disso. Então veja, sábado para Deus é um fato. Eu estou dizendo tudo isso para você entender como isso é fundamental. Isso é muito importante, porque se a criação não parar, ela não vai viver. Se você não parar, você vai adoecer e não vai viver. E nós não vamos ter tempo para celebrar, para adorar o Deus que criou toda a vida. Por isso Jesus jamais vai contrariar isso. Mas o problema aqui é o que as religiões estavam fazendo com o sábado. Porque o sábado que foi instituído pelo Senhor para celebrar e preservar a vida, se tornou apenas um dia cheio de legalismos, de regras, afastado daquele sentido primeiro que Deus havia estabelecido, porque virou somente um dia de proibições do que não pode. Para você ter uma ideia, na lei até hoje existem 39 proibições, preceitos proibidos. Então no sábado, por exemplo, tem a terra, você não pode arar, não pode semear, não pode colher, não pode separar o que você já tinha colhido, não pode moer, não pode peneirar. Eu estou com fome, mas não pode fazer a massa do pão, não pode assar, mas também não pode cozinhar, não pode fritar, não pode lavar, eu preciso da roupa, não pode tingir, não pode tecer, não pode costurar, não posso caçar, não posso escrever nem apagar o que eu escrevi, não posso acender o fogo, mas também não posso apagar o fogo, e eu fico orando para que pegue fogo na casa, se pegar fogo na casa não pode apagar. Com todo respeito, não pode caminhar mais do que 1000 metros. Qual que é o problema aqui?
O problema aqui, que é algo que estava no coração de Deus como uma forma de preservar a vida, acabou se tornando um eterno não pode. Não pode, não pode, não pode. Não pode viver. Aliás, eu não vi, mas eu conheci uma pessoa em Higienópolis que falava que se Higienópolis é o bairro de São Paulo que mais tem judeus, aliás, no Brasil é o bairro que mais tem judeus ortodoxos, e se for sábado, o judeu ortodoxo ele para diante do elevador. E se ninguém chamar o elevador, ele vai ficar ali, porque ele não aperta o botão. Porque é sábado. Com todo respeito, é um exagero. É uma coisa que eu não sei. Então veja, esse não pode. E exatamente por isso, quando os discípulos de Jesus começam a pegar as espigas de trigo no caminho, debulhar e comer, os fariseus começaram a fazer escândalo, começaram a gritar. Mas a resposta de Jesus devolveu o sábado ao seu significado primeiro. Jesus responde assim: ué, mas vocês são fariseus. Vocês nunca leram as Escrituras? Jesus, sarcástico, né? Sim ou não? Sarcasmo puro. Vocês nunca leram as Escrituras? O que fez Davi e seus companheiros quando estavam com fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou no sábado na casa de Deus e comeu os pães da presença, aqueles que a lei dizia que não pode, porque tinha que só os sacerdotes podiam comer, e os deu também aos seus companheiros que estavam com fome. Ele desobedeceu a lei. Esse momento está relatado em 1 Samuel capítulo 26, porque Davi estava faminto, e os seus homens, os seus soldados, ele comeu os pães que eram consagrados e colocados no lugar ali, perto do Santíssimo, fora do lugar Santíssimo. Era uma oferta especial, que era dar de 12 pães a Deus, colocado em cima de uma mesa de ouro, e aqueles 12 pães ficavam ali por uma semana, no sábado ele era trocado e os sacerdotes comiam, quer dizer, era para ser comido somente pelo sumo sacerdote e os seus filhos, mas Davi comeu com os seus soldados. Vocês nunca leram isso não? Vocês nunca leram Deuteronômio 23, 25? Que diz que quando você entrar no campo de cereal do seu vizinho, você pode colher as espigas de cereal com a sua mão, mas não colha com a foice. Ou seja, a lavoura não é sua. Mas se você está com fome, você pode pegar com a mão aquele pouco e comer. Por quê? Porque a vida vem em primeiro lugar. Mas não com a foice, porque a lavoura não é sua. Não colha do que é do seu vizinho. Mas a fome tem que ser saciada em primeiro lugar e acima de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, a vida precisa preservar. Antes de tudo que nós fazemos, a vida em primeiro lugar. Quer dizer, os discípulos de Jesus estavam fazendo exatamente o que a lei permitia que fizessem. Presta atenção, as ações eram perfeitamente permitidas dentro dos propósitos de Deus, mas não na mente dos religiosos naquilo que eles fizeram com o sábado. O sábado estava impedindo a vida. Percebe o problema aqui? Por isso Jesus diz: o sábado foi feito por causa das pessoas e não as pessoas por causa do sábado. E aí ele diz: assim pois, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em nome de Jesus. Mas essa é a palavra que o Senhor nos deu hoje. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que você entenda o Senhor Jesus. Porque Ele de maneira nenhuma desmerece algo que Ele mesmo criou. Entretanto aqui, aquilo que fizeram, a manipulação religiosa dos princípios sagrados, isso ele desmonta e desmonta muito, porque no coração de Deus o sábado é um fato, o descanso é um fato, não só pelo dia da semana em si, inclusive porque para nós cristãos, Jesus ressuscitou num domingo de manhã, certo? E Jesus ressuscitou no domingo de manhã como uma nova aliança com Deus, como uma nova forma de se relacionar com Deus. Então para nós não é sábado, é domingo o dia do Senhor. Por que nós mudamos? Porque é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou para estabelecer uma nova forma de se relacionar com Deus. Mas veja, não é o dia da semana, mas é o que aquilo representa para Deus. É o que aquilo significa no coração de Deus. O descanso existe porque Deus criou, se interessa e quer preservar a vida. E isso é muito importante. E eu quero refletir com você hoje, na fala de Jesus, principalmente porque antes e acima de qualquer coisa, o sábado foi criado porque Ele é um Deus que se interessa por pessoas. Eu quero que você tome posse disso. A frase de Jesus foi: o sábado foi feito por causa das pessoas e não as pessoas por causa do sábado. E essa aqui é uma excelente notícia, porque Deus fez das pessoas, incluindo eu e você, todos nós, a sua prioridade. Eu quero que você tome posse disso. Ele nos ama. E nós não podemos jamais dizer que nós, de alguma forma, adoramos a Deus, nós queremos dizer de nada, que nós servimos a Deus, se a empatia nos atrapalha, se a empatia é algo que nos causa constrangimento. Não, nós não podemos dizer que nós adoramos ao Senhor
dizendo que pensar nas pessoas, que ver as coisas a partir da perspectiva dos outros, de sentir as suas dores, as suas emoções, é uma coisa que nós temos que desconsiderar porque é um empecilho. Jamais. Entende aqui o problema? O descompasso entre uma coisa e outra, entre o mundo e aquilo que Jesus é. Aliás, William Barclay, um escritor, escreveu que a melhor maneira de adorar a Deus é ajudar as pessoas. Não só ele, mas no primeiro livro, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, está escrito: se alguém quiser, aliás, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também o seu irmão. Meu irmão, não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Se não ama o seu irmão ou a sua irmã, está mentindo, porque não ama a Deus. Isso é um problema. Presta atenção nisso. Em um mundo tão centrado em si mesmo, em um mundo tão individualista, um mundo egoísta, acumulando de forma compulsiva para ter cada vez mais e mais e mais e mais, sem pensar que esse acúmulo todo significa a miséria de muitos. Pode ser difícil pensar que amar a Deus, aliás, é fácil, né? Pensar que amar a Deus e amar o próximo são coisas separadas, são coisas diferentes, mas não é não, não é não. O nosso amor por Deus é expresso precisamente na forma como nós tratamos as pessoas. Isso é Bíblia, isso é Evangelho. Como é que eu digo que eu amo a Deus? Amando o teu irmão, amando as pessoas que estão ao teu lado. Isso é muito importante que você entenda. Meu irmão, se somos indiferentes, se nós por alguma razão nós odiamos, se nós somos cruéis, se nós desprezamos os outros, nós estamos demonstrando que do Senhor nós não temos nada. Deus não é conosco, e eu quero que você fique atento a isso. Por isso nessa manhã linda, eu quero afirmar aquilo que o Senhor Jesus disse no Evangelho com você, porque para Ele importa de fato as pessoas e não as coisas. Nós não podemos perder, nós vivemos um mundo tão materialista que nós não podemos perder isso de vista. Deus está interessado em pessoas, não em religiões com rituais vazios. O senhor acha, pastor? Não, Jesus disse isso. Isso tem que ser importante para nós. Em Jesus o sábado retorna o seu significado original, porque para Ele o sábado existe para preservar a vida das pessoas e não para sustentar uma estrutura religiosa com suas leis. Para Jesus, os fariseus não estavam preocupados com a fome dos discípulos dele, porque para eles pouco importava preservar a vida. O único interesse deles era proteger regulamentos mesquinhos de um sistema religioso hipócrita, feito de aparências externas, queridos. Portanto, nós precisamos entender que o foco da nossa vida diante de Deus aqui, e nós precisamos entender e pensar nisso, porque senão vai restar somente essa lógica mundana de pensar que sentir as dores dos outros é algo que nos atrapalha. Porque o mundo tem sido assim. O mundo tem sido ema, cada um com seus problema. Deus fez a vida para cada um cuidar da sua. Essa é a mote, essa é a lógica. Eu estou cuidando dos meus interesses e o resto se exploda. Meu irmão, para o mercado, gente atrapalha. Mas para Deus, gente, é tudo que lhe interessa. E se interessa para Deus, tem que interessar para mim e para você também, em nome de Jesus, amém? Então hoje, eu gostaria de dizer algumas verdades que precisam mobilizar a nossa vida neste lugar. Nós que buscamos viver na medida que interessa para Deus, porque Ele é o Criador da vida, e como parte da criação, está o princípio do descanso. Mas veja, por quê? Porque a vida precisa ser preservada e não destruída. E eu preciso compartilhar com vocês só duas coisas. Aliás, eu ando espantado com a minha bondade esse ano, né? Modéstia à parte. São só duas coisas para não te cansar. Sobreviver de maneira prática aquilo que está no coração de um Deus que se interessa por pessoas. Você veio aqui hoje, se reuniu como povo de Deus para adorar o Senhor. Mas existem algumas verdades aqui, nesse momento do Evangelho, que precisam estar no nosso coração, para que nós possamos viver de acordo com o coração desse Deus que está tão interessado em você e nas pessoas que com você está. Amém? E a primeira coisa que eu preciso dizer para você, muito simples, é o seguinte: esse lugar aqui existe no coração de Deus somente por causa das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Este lugar aqui existe no coração de Deus somente por causa das pessoas. E eu estou dizendo isso porque Jesus está diante de religiosos criticando os seus discípulos famintos, colhendo espigas num sábado, e no verso 27 o Senhor diz o quê? O sábado foi feito para atender a necessidade das pessoas, e não as pessoas para atender as exigências do sábado. É o contrário, meu irmão. Essa é a fala de Jesus. Então eu quero que preste atenção.
Nessa manhã, fique atento, o Evangelho está declarando o amor de Deus pelas pessoas, porque para ele as pessoas são prioridades. Aliás, eu fico pensando, o Evangelho não é um produto, o Evangelho não é um livro, como você imagina. O Evangelho é uma declaração de amor de Deus pelas pessoas. Isso é Evangelho. A principal razão pela qual todos nós saímos de casa e viemos aqui hoje, nessa manhã, não pode ser essa cadeira, não pode ser o café que nós tomamos, não pode ser esse prédio. A principal razão pelo qual nós viemos aqui nessa manhã é que do nosso lado tem alguém que Deus ama. Você entende isso? Aqui, olha para o teu lado. O culto hoje está pentecostal? Olha para o irmão que está do seu lado. Não precisa falar nada não. A principal razão e o motivo que nos fez vir hoje aqui é essa pessoa que está aí ao seu lado. E nós temos que nos encontrar. Deus ama e nós temos que aceitar as pessoas porque elas são nossas amigas e nossos irmãos e nossas irmãs. Você pode dizer para mim o café importante é. Por que o café é tão importante? Porque são pessoas que vão desfrutar dele. E são elas, nós, tem que ser importante para cada um de nós. Por que essa cadeira é importante? Porque tem uma pessoa que vai sentar e vai descansar nela, por isso que ela é importante. Por que esse prédio aqui é tão importante? Porque ele vai abrigar e acolher pessoas. Meu irmão, religião e doutrinas não fazem isso, somente o amor de Deus é capaz de fazer isso. Por isso, neste lugar aqui, o amor é e sempre vai continuar a ser a medida de todas as coisas na nossa vida. Nós não somos um povo religioso que está preocupado com Deus, nós estamos preocupados com pessoas, com gente, porque isso está no coração do nosso Deus. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 13, verso 34, um novo mandamento eu vos dou, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês, assim também vocês devem amar uns aos outros, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, quando? Se vocês amarem uns aos outros. O centro da palavra de Deus, o que são? Pessoas que se amam e adoram Deus com tudo que são e fazem. E eu digo isso e falo que óbvio, pastor, não tem nada de óbvio, a gente se esquece disso, às vezes a nossa religião é mais importante do que as pessoas que estão conosco, a nossa religião é mais importante do que a vida que precisa ser preservada, a religião é mais importante, a igreja é mais importante do que o irmão que passa fome lá e nós não temos nada com isso. Querido, em nome de Jesus, se não ama uns aos outros, nem discípulo dele pode ser chamado, presta atenção, pode ser discípulo do outro lado, o que quiser, mas de Jesus não é. Então, eu quero que você entenda, você veio aqui hoje, e se você veio aqui hoje por causa de uma religião, porque você é, o Marcelo gosta de falar que você é evangélico, se você veio aqui hoje, sei lá, por causa de um lugar, se você veio aqui hoje por causa de uma bênção, de uma necessidade sua, ou de qualquer outra coisa, entenda que hoje aqui também veio Deus. E Deus veio aqui nesta manhã, mas no coração dele existe uma motivação maior, para ele se reunir conosco. Meu irmão, Deus está aqui nessa manhã, porque para ele você é muito importante, você é amado e amada pelo Senhor, você é a razão do agir de Deus nessa manhã, neste lugar, não é a janela não, é você, e é o irmão que está do seu lado, é a irmã que está do seu lado. Crente pentecostal tem um problema que fala assim, não olha para as pessoas que estão do seu lado, não olha para Deus. Não, Senhor, quem disse isso? Onde é que está escrito isso, que você não tem que olhar para o seu irmão do lado? Tem que olhar sim, porque não adianta você estar falando, ai Deus eu te amo, e a pessoa está aqui passando mal, e diz, ai Deus eu te amo, e Deus fala, tá, olha aí para o seu irmão, que ele está passando mal, não, mas eu te amo, e daí? Eu quero que você entenda isso, querido, pessoas são mais importantes do que doutrinas, pessoas são mais importantes do que leis, do que rituais religiosos, meu irmão, pessoas são mais importantes do que cadeira, do que prédio, do que instrumento musical, do que microfone, por isso o maior foco da nossa vida nesse lugar precisa ser pessoas. Por isso Jesus disse, o sábado foi feito para atender às necessidades das pessoas. As pessoas precisam celebrar a provisão de Deus. As pessoas precisam se lembrar que é um Criador que criou tudo, que fornece todas as coisas boas da vida. As pessoas precisam aproveitar a presença de Deus. As pessoas precisam parar, desacelerar e descansar para ter um relacionamento decente com Deus. As pessoas precisam se lembrar das promessas que Deus fez, que Ele vai cumprir cada uma delas, que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados. O sábado foi feito para atender às necessidades das pessoas. Você entende isso? É fundamental, porque os religiosos querem estragar esse negócio, querem estragar tudo isso. Eles acham que as pessoas têm que servir aos interesses religiosos. É exatamente o contrário. Aliás, eu fico pensando assim, se fosse só o xarope do tal do Musk, eu até que ficaria mais tolerante, sabe? Talvez me irrita tanto, porque quando eu oro para um monte de, esse mundo religioso, cheio de norma, de doutrina, para quem importa um monte de coisa, menos pessoas,
Eu fico desolado. Aliás, esse lugar só existe porque a gente congregava num lugar que importava tudo, menos a dor das pessoas. E a gente falou, não, se Deus não puder olhar para a fome daquela irmã ali, o que nós estamos fazendo aqui? Presta atenção aqui, meu irmão. Esse mundo, gente serve sim, mas sabe para que serve? Gente, para dar dízimo só. Só serve para isso, porque na maioria das quando a pessoa faminta, atrapalha. Pessoa necessitada, causa... Gente serve para ofertar, mas quando passa por necessidade não existe nada, ninguém para estender a mão, para ajudar, meu irmão. O que nós estamos fazendo aqui? Esse é o lugar que as mãos estão estendidas. Esse é o lugar melado que a Gabi fala, que fica beijando e abraçando. Fica mesmo, porque a gente se importa com o teu bem-estar, a gente se importa com a tua vida, com a tua história. A gente quer saber de você, em nome de Jesus. Tome posse do Evangelho, para entender que o que nós temos que ser aqui, nós que nos reunimos com o Senhor, a motivação desse lugar são pessoas, e por isso, antes, acima de qualquer coisa, nós vamos cuidar das pessoas. Nós vamos nos preocupar com as pessoas, e depois com o resto. Porque a religião manipulada por interesses humanos funciona para escravizar e impedir a vida. Esse é o problema de Jesus. Porque ela só julga quem não se enquadra nos seus padrões e ela acaba afastando Deus de quem mais necessita. Ela está negando o objetivo para o qual ela foi criada. E Jesus Cristo vem para romper e libertar de toda a escravidão, devolvendo a religião para a sua motivação inicial. Isso é Jesus Cristo. Religião existe para aproximar as pessoas de Deus, de um Deus que se interessa por elas e para preservar a vida. É para isso que existe a religião. Religião que não está a serviço da vida humana é um instrumento de opressão, é isso que é. E nós temos que correr disso a léguas, porque nós somos religiosos em nome de Jesus, amém? Por isso entenda que nossa medida não são as coisas. Nossa medida não podem ser os bens. Eu fico pensando lá, nossa medida não é o dinheiro para construir a casa na favela, você entende isso? Não é o quanto está sendo gasto aqui, quanto gastou ali, não. A nossa medida são as pessoas que estão desabrigadas, as pessoas que estão famintas, as pessoas que estão carecendo de amor. A nossa medida, presta atenção aqui, meu irmão, o amor, aliás, a frase que ela gosta assim é mais amor, por favor, a começar por nós todos. A nossa medida é o amor, não são as coisas. E a gente não ama coisas, a gente ama pessoas. Portanto, entenda que o propósito maior das nossas vidas se chama Jesus Cristo. E Ele, para Ele, que se chama amor, Ele vem nos dizer que onde houver alguém faminto, nada pode ser mais importante que isso. Você compreende aqui Davi? Você compreende aqui os discípulos comendo? Onde houver alguém faminto, nada vai ser mais importante. E por isso eu pergunto, o que é lícito? O que diz a lei? O que é certo fazer diante da fome, por exemplo? O quê? Dizer que não, mas, né? Quando a alma dele chegar lá na glória. O que é mais importante, querido? Nós existimos para alimentar as pessoas. E alimentar as pessoas em tudo que elas precisam. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, nessa comunidade, onde houver uma geladeira vazia, nós vamos estar lá. E onde houver uma geladeira cheia, nós vamos estar lá também. Porque se não tiver precisando de alimento físico, vai estar precisando de oração e nós vamos orar. Vai estar precisando de Jesus e nós vamos falar do amor de Deus. E nós vamos levar Jesus Cristo para quem precisa, porque nós somos o povo que tem na empatia a sua razão de existir. Nós cremos que temos que ter empatia uns com os outros em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Está claro isso para você? E vou dizer só duas coisas, mais uma. A partir disso que eu li hoje, descanso de fato, meu irmão, só existe em Jesus Cristo. Por isso ele precisa ser o nosso foco. Descanso de fato só existe em Jesus Cristo. Por isso ele tem que ser o nosso foco. E eu estou dizendo isso porque no verso 28, Jesus mesmo afirmou: assim pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado, também do sábado. Observa isso. Quando ele diz isso, ele está dizendo o quê? Eu sou o foco do sábado. O sábado existe em mim. Eu sou o alvo disso aí. Por isso, quando você lê a Bíblia, quando você vem hoje aqui, quando você vem ouvir uma pregação, você não está ouvindo uma fala, é sobre ouvir Jesus Cristo. Você entende isso? Quando você, por exemplo, canta um louvor, não é sobre cantar, é sobre adorar a Jesus. Quando você, por exemplo, dizima da sua oferta, não é sobre pagar as contas da igreja, é sobre como honrar Jesus com as suas riquezas. Quem que é o foco de tudo? Presta atenção aqui. No Antigo Testamento, o sábado era sobre um dia da semana específico. Mas no Novo Testamento é sobre uma pessoa específica. Você entende a diferença aqui? Você entende o que Jesus veio fazer? No Antigo Testamento,
O sábado era sobre um dia da semana específico, mas o Novo Testamento é sobre uma pessoa específica. No Antigo Testamento era descansar do trabalho. No Novo Testamento é sobre descansar em Cristo. É um novo tipo de descanso. É uma outra forma. No Antigo Testamento era sobre regras a seguir. No Novo Testamento é sobre um relacionamento com Deus. Sábado se torna uma coisa muito maior. O problema de Jesus Cristo é que ele aumenta tudo. Ele complica toda a nossa vida. E eu quero que você também posse disso. Então, quando nós falamos sobre Jesus ser o Senhor do sábado, nós estamos falando sobre ter um relacionamento com Jesus que nos traz descanso. Você entende isso? Um relacionamento que pode nos dar descanso, tanto físico quanto espiritual. Você sabe que aqueles que confiam e esperam nele renovam suas forças? Você sabe disso? Então presta atenção, querido, em nome de Jesus. Somente Jesus nos liberta e nos dá descanso. Quando ele fala em Mateus 11:28, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é disso que ele está falando. É dele e é nele que virá o nosso descanso. Portanto, você não veio neste lugar porque você é evangélico, porque você está fazendo uma visita. Tem um irmão que gosta de falar isso, porque eu estou namorando a igreja. Não, você veio nesse lugar porque você precisa ter o foco da sua vida em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo, porque quando ele for, você vai ter empatia, e você vai encontrar o verdadeiro descanso de todas as dimensões da tua vida. Você vai descansar nele, porque só quando a gente se envolve, a gente se descansa no Senhor, em nome de Jesus. Eu penso que nós precisamos parar de seguir regras religiosas e começar a seguir Jesus, sabe? A gente tem que mudar o foco das coisas. Só nele nós vamos encontrar o verdadeiro descanso. Ele é o Senhor também do sábado. Por quê? Por que também? Porque até do sábado, porque ele é do domingo, é da segunda, é da terça, é da quarta, ele é todo dia. Ele é o Senhor de todo o tempo, ele é o Senhor, e se nós tivermos o foco da nossa vida nele, nós vamos ter empatia, e nós vamos nos comprometer com a vida dos outros. Entende a diferença, que é a disparidade? Precisamos abandonar isso que é um princípio do mundo que você vive. Nós vivemos um mundo extremamente centrado, que as pessoas estão como nunca centradas em si mesmo. O celular veio a gravar isso de uma forma doida. A pessoa, quando ela pega o celular na mão, ela entra para dentro dela, é ela, mais nada, só ela. Nós vivemos nesse momento do mundo, um mundo profundamente centrado em si mesmo. E você precisa compreender como isso é difícil, nós precisamos abandonar isso. E nós precisamos também abandonar os legalismos religiosos, porque o que manda na nossa vida é o julgamento da lei. Se nós não temos compromisso com a vida acima de qualquer coisa, não é Jesus que nós seguimos, é outra coisa. Isso é muito importante. Se o foco da nossa vida não for Cristo, nunca haverá descanso em nós, porque nós vamos ficar igual louco, acumulando tesouros na terra e falando um monte de asneira para não pensar e para não sentir na dor dos outros, porque se você ficar pensando nos outros, isso vai ser um empecilho na sua vida. Neste lugar, que eu considero um refúgio, eu já estou encerrando, na segurança do amor infinito de um Deus, desse amor que Ele tem por nós, na certeza de que o que move o coração de Deus são pessoas, nós somos livres para fazer dele a nossa prioridade. Jesus tem que ser o foco da nossa vida, e com isso, aqui neste lugar, no lugar que assim for, haverá a paz inabalável que excede toda a compreensão humana. Você entende? Se você quer viver em paz, se você busca viver em paz, você precisa ter nele a razão da tua vida. Isso é muito importante, e ali haverá a alegria e a plenitude de vida que nós tanto sonhamos, na presença dele. Meu irmão, esse é o nosso verdadeiro descanso. Eu lembro nessa aula do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, portanto, ninguém os condene pelo que vocês comem ou bebem. O irmão está comendo aquilo, o irmão está bebendo aquilo. Ninguém os condene pelo que vocês comem ou bebem. Ninguém os condene por não celebrarem certos dias santos ou cerimônias de lua nova. Ninguém os condene por causa de não celebrar os sábados, pois essas regras são apenas sombras da realidade do que ainda está por vir, e o próprio Cristo é essa realidade. Você entende isso? Como é maravilhoso isso. Jesus Cristo não é uma regra, Jesus Cristo não é um dia, Ele é a nossa realidade, Ele é o nosso dia a dia, Ele é a nossa convicção. Jesus Cristo é o Senhor também do sábado, nós descansamos nele, porque Ele é o foco das nossas vidas, e somente o amor dEle pode nos unir, quando nós ouvimos, como nós ouvimos aqui hoje, e fazer de nós o seu povo.
Lembrando sempre que se nós sermos o povo dele, ele nos ama, porque ele é um Deus que se interessa por pessoas. Quando eu ouço uma pessoa falar assim, pastor, Deus não olha para mim, Deus não me ouve, Deus não me ama, estou deprimido porque Deus não se interessa por mim. Eu fico pensando, como? Se tudo que ele se interessa nessa vida são por pessoas. Presta atenção em nome de Jesus. Meu irmão, ele nos ama porque ele se interessa exatamente por isso. E aí eu lembrei da frase do poeta que diz que gente é para brilhar e não para morrer de fome. Tem um poeta da música popular brasileira que falou isso. Gente é para brilhar e não para morrer de fome. Porque no coração de Deus tem gente. Tem você, tem eu, temos nós, temos o povo dele, meu irmão. Hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. É o dia do Senhor Jesus. Por isso, vamos parar um pouco para olhar para a vida, vamos? Esse culto está convidando você. Vamos parar um pouco para olhar para a vida. Hoje é domingo, vamos parar um pouco e vamos julgar menos. Vamos sorrir, vamos cantar, vamos nos reunir, vamos sentar para comer com alguém hoje, vamos? Vamos ser felizes hoje. Hoje é domingo, vamos perdoar quem nos ofendeu. O Senhor nos chama hoje é domingo, vamos parar com picuinha. Hoje é domingo, vamos renovar o sentido da nossa vida. Vamos achar uma maneira, uma coisa maior, uma razão maior para viver. Hoje é domingo, vamos adorar a Deus como nunca nós fizemos, vamos celebrar isso, porque hoje é domingo. E nós vamos juntos, meus irmãos, olho no olho, mão com mão. Povo, fica de pé, em nome de Jesus, fica de pé. Nós juntos, como um povo, vamos fechar os corredores, vamos? Nós somos a razão dessa reunião nessa manhã. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão, presta atenção. Isso que você está fazendo aqui agora é o mais perto que você pode chegar do querer de Deus na tua vida, daquilo que Deus espera de você. Esse ser humano, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, é o que Deus mais espera. Hoje é domingo, vamos adorar o Senhor de mãos dadas, vamos louvar a vida, agradecer pelo dom da vida, porque o Deus Criador da vida nos ama, e Ele está conosco aqui nessa manhã, dizendo, isso aí me importa, esse povo de mãos dadas aí, me importa, porque é isso que vai ser. A essência da criação de Deus é a vida, e se com Ele nós estamos, nós precisamos, meu irmão, colocar a vida acima de qualquer coisa, não os nossos julgamentos. Quantas pessoas não foram para o inferno aí, por causa de julgamento de igreja, e se esquece que o que importa no coração de Deus é aquela vida, e não é aquela doutrina. Em nome de Jesus, eu e você, não somos desse mundo, nós somos extraterrestres, nós não somos, sabe por quê? Porque nós não seguimos a lógica do mercado, eu e você não, nós não seguimos uma religião, nós seguimos uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo, e por isso a nossa marca é a empatia, nós pensamos uns nos outros, porque o sentido da nossa vida são as pessoas, são as suas dores, são as suas necessidades, meu irmão, e por saber, nós sabemos, e por aceitar isso, que Deus se importa com pessoas, e por isso Ele conosco está, e Ele sempre estará ao nosso lado, quando nós nos voltarmos uns para os outros, amarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros, e fazer da nossa vida, da razão da nossa vida, o outro, porque é tudo que importa para Deus. Tudo que você faz nessa vida, você não faz para você, você faz para o Senhor, para alcançar as pessoas. Entende isso? A lógica de Jesus Cristo? Porque tudo isso aqui existe para as pessoas, e não as pessoas para as coisas. Compreende isso? Essa é a máxima de Jesus, isso eu queria que você guardasse no teu coração. Gente está no coração de Deus, e gente foi feita para brilhar, como você aprendeu quarta-feira aqui, brilhar, e não para morrer de fome. E eu não sei se você recebe isso, recebe? Se você recebe, diga glória a Deus. Você entendeu essa palavra? Porque Deus é bom, e eu louvo a Deus pela tua vida, e muito obrigado, que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos louvar o nome do Senhor, amém? Sim, ó, pega na mão dele, forte, aperta assim. Se você quiser ser pentecostal, olha e fala, você sabe que eu te amo? É, pentecostal é assim, né? Chato, né? Eu te amo, porque Deus te ama, e eu também, em nome de Jesus, amém? Louvemos o nome do Senhor, glória a Deus. 1, 2, 3, 4. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja. Lugar sagrado, uma só mesa, comunhão. Com
nosso jeito de viver. Cuidar é nosso jeito de amar. O milagre é estender a mão. O milagre é partilhar. O milagre é servir. O milagre é servir. O milagre é acolher e amar. O milagre é se entregar. O milagre é servir. O milagre é servir. O pão da vida serviu o vinho do seu perdão. Igreja viva, o amor é nossa direção. Servir é nosso jeito de viver. Cuidar é nosso jeito de amar. Confiar que o nosso Pai há de fazer em nós e através do nosso ser. O milagre é estender a mão. O milagre é partilhar. O milagre é servir. O milagre é servir. O milagre é acolher e amar. O milagre é se entregar. O milagre é servir. O milagre é servir. Somos sal da terra. Somos luz do mundo. O milagre é servir. O milagre é servir. Somos esperança. Somos sinal do reino. O milagre é servir. O milagre é servir. Senhor Jesus, eis a tua igreja, eis a tua noiva, eis a tua família, eis filhos e filhas de Deus, de mãos dadas nessa manhã em um só corpo, em um só Espírito, Senhor, reunidos no poder que há no teu santo nome, Senhor. E nós hoje queremos orar ao Senhor, com esse coração preenchido e agradecido, Pai. Nós queremos orar, meu Senhor, porque nós somos um povo, Deus, que recebeu do Senhor de maneira perfeita, Deus, tudo aquilo que necessita, tudo aquilo que precisa para viver plenamente os seus dias. Nós te agradecemos, Senhor, porque das tuas mãos vieram a nossa provisão, das tuas mãos veio o cuidado, das tuas mãos veio o dom da vida, o fôlego. Das tuas mãos um dia após o outro, uma noite depois da outra. Das tuas mãos nasce o sol todos os dias, Senhor, e aquece a nossa vida. Das tuas mãos veio, acima de tudo, essa pessoa que está conosco hoje, esse irmão, essa irmã, que veio para que a nossa vida tenha sentido. Por isso, Senhor Jesus, nós oramos para te agradecer por tanto cuidado, por tanta plenitude de vida, pela oportunidade de sermos, Senhor, hoje felizes, felizes porque não estamos sós, felizes porque temos uns aos outros, felizes porque temos uma razão para viver, felizes porque temos sido amados pelo Senhor, amadas pelo Senhor, de uma forma tão intensa, tão linda, Pai, a ponto de fazer com que cada um de nós fiquemos constrangidos e saiamos de nós mesmos para amar, para sentir, para ver, para viver a dor uns dos outros, Pai. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Essa nossa oração é pela plenitude da alegria, do descanso que o Senhor traz em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de não sermos resumidos a nós mesmos. Muito obrigado, meu Deus, pela provisão da tua cruz maravilhosa, que nos ensina a partilhar quem somos, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós queremos declarar, mediante essa palavra, que ainda que o mundo queira nos jogar para dentro de nós e apenas de nós, para que o mundo queira dizer que nós somos o fim de todas as coisas, nós te agradecemos através dessa oração, porque o Senhor veio dizer que a vida se trata de algo muito maior do que nós, Senhor. A vida se trata de algo que o Senhor criou e que extrapola a nós mesmos. E por isso nós agradecemos ao Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por tudo que ouvimos aqui, pelas orações, pelos louvores. Obrigado pelo privilégio de sermos um povo voltado para servir, que vive diariamente o milagre da tua presença, caminhando conosco, fazendo que tudo na vida seja um milagre, Senhor. Obrigado. Obrigado porque não tem faltado da tua provisão, do teu cuidado, nenhum segundo das nossas vidas. E nós oramos agradecidos, Senhor, crendo, felizes, porque oramos em nome de Jesus. Nos reunimos aqui em nome de Jesus. Fizemos tudo o que fizemos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque oramos em nome de Jesus. Amém.